Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão espalhados em toda parte, dos quatro cantos da terra, do Brasil e do mundo. E aqui em Fortaleza, nos quatro cantos de Fortaleza. Hoje nós vou meditar aqui com os irmãos aqui a respeito de que a palavra de Deus fala sobre jejum, porque Deus tocou no meu coração levantar esse ministério de jejum e oração, né? Para que nós venhamos jejuar e orar pelos nossos irmãos das nossas congregações. Nós que fazemos parte de congregações. Nós que confessamos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou ler aqui a palavra que está em Isaías 58, a observância devida do jejum. Isaías 58. Vamos meditar um pouco sobre o que Deus estava querendo falar a respeito do jejum, né? E diz assim, ó, Isaías, eu vou ler só uns 4, 5 versículos desse capítulo. E depois nós vamos lá para Mateus, capítulo 4, falando sobre o jejum de Jesus também. Aí diz assim, ó, Isaías 58, a observância devida do jejum. Aí o que é que Deus dizia para Isaías? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Deus estava falando para Isaías clamar a plenos pulmões e declarar o pecado de Israel naquele momento. Qual era o pecado de Israel naquele momento? Israel jejuava, mas só que Israel não perseverava em quê? Em praticar a justiça da palavra de Deus. Estava cometendo alguns pecados. Que pecados eram esses? Pecados de injustiça. Não dividia o pão com o pobre. Não ajudava o pobre. Não ajudava o necessitado. Não hospedava aqueles que estavam perambulando nas ruas. Não exercia a justiça do Deus vivo. Aí vamos ver o que é que ele fala aqui no versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alfa, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém, irmão? Aí o que é que Deus está querendo dizer? Que os irmãos jejuavam, mas embora que os irmãos jejuassem, os irmãos não cuidavam daquelas pessoas que eram oprimidas, daquelas pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus, então eram pobres, estavam nus, eles não tinham roupas, eles não tinham o que comer. Então Deus dizia assim, vocês jejuam, vocês observam algumas coisas da palavra de Deus, mas não exercem a justiça, não dividem o que vocês têm com o pobre. Vocês não repartem as coisas que você tem com os pobres. Vocês devem repartir, para que assim a justiça de vocês venha brilhar. Não adianta, irmão, Tiago ele diz assim, não adianta só eu falar da palavra de Deus e não praticar. Chegar um faminto na minha casa, eu falar de Jesus e depois despedir ele com fome. A palavra de Deus diz que não adianta eu ficar só evangelizando e não praticar a palavra de Deus. Veja agora aqui o que é que ele diz no versículo 9. Então clamará e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E Deus promete nos guiar continuamente. Então o que é que ele está querendo falar? Ele está querendo falar que
uma coisa acompanha a outra. Não adianta só eu jejuar. Eu tenho que jejuar e praticar a justiça. Eu tenho que jejuar e ser reto. Eu tenho que jejuar, falar de Deus para as pessoas, para que elas venham se libertar dos pecados, para que o jugo delas venham ser quebrado, para que elas venham ser libertas das prisões que elas estão presas, nas cadeias do inferno, das trevas, porque as pessoas estão também presas em pecados. É sobre isso que Deus estava falando, mas não que o homem não devesse jejuar. A palavra de Deus mostra claramente em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 4, em Mateus, capítulo 4, vamos ler aqui, irmão, a tentação de Jesus. Ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito que levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus mostrou claramente que nós devemos estar sempre o quê? Vivendo uma vida espiritual. Quando Jesus mandava recolher as ofertas, ele pegava e dizia para Judas: vai e dá aos pobres. Mandava Judas distribuir aquelas ofertas, aquelas esmolas aos pobres. Mas o que é que acontece dentro das igrejas? Os pastores recolhem as ofertas e não distribuem para os pobres. Então, quer dizer, dentro das congregações tem muitos necessitados. Dentro das congregações tem muitas pessoas famintas. Mas os pastores, o que é que eles estão fazendo? Os donos das congregações, eles pegam as ofertas e ficam para eles. Retém esse dinheiro e faz o quê? Compra mansões para eles. Do mesma forma também são as ovelhas. Quando você passar em algum canto, você vê um mendigo, dê um pratinho de comida, dê uma esmola. Se você puder comprar uma camisa, uma roupa, dê ao mendigo. Ajude da forma que você puder ajudar. E não saia tocando trombeta. Faça isso em silêncio e Deus vai te ajudar, meu irmão. O propósito que a gente tem desse ministério de jejum e de oração é isso. Nós estamos nos consertando com Deus. E eu chamo a atenção, principalmente você, que dá um like aí, que você pega e se inscreve, que você está se inscrevendo. É por essas pessoas que eu estou me consagrando, estou lendo a palavra de Deus e observando e meditando aqui com você, para que você venha estar praticando a palavra de Deus, fazendo essas advertências, que você venha praticar a palavra de Deus. Não adianta só eu ler a palavra de Deus e ser um egoísta, ser um miserável. Não adianta eu estar lendo a palavra de Deus e não praticar justiça, querendo só me dar bem dentro das congregações. É o que está acontecendo com todos os irmãos e muitos pastores, que querem só se dar bem dentro das congregações. Quando chegar o dia, quando nós comparecermos diante de Jesus, irmãos, nós vamos comparecer diante de Jesus só para receber a sentença. Céu ou inferno, não tem mais solução não. Depois, ou morrendo ou sendo arrebatado, no dia que nós comparecer diante de Jesus Cristo, vai ser só a sentença, céu ou inferno. Então você tem que praticar atos de justiça. Paulo dizia que nós venhamos nos arrepender, venhamos nos batizar, e nós venhamos agora praticar o quê? Atos de justiça. E nós venhamos praticar agora só obras dignas do arrependimento. A palavra de Deus nos mostra, irmão, se a gente for ler, a palavra de Deus tem mais de 60 versículos na Bíblia que fala que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Não segundo as obras da lei, mas segundo as nossas obras. Que obras seriam essas? Obras que nós venhamos lutar contra o pecado e estar praticando obras do Espírito Santo. Deixar Deus agir no nosso coração. Deixar Deus ajudar as pessoas. Mas se você pegar e observar, dentro das congregações está tudo virado. As pessoas mal se cumprimentam. Às vezes você estica a mão para um irmão para dar a paz do Senhor e o irmão vira as costas. Por que esse irmão vira as costas? Porque ele não tem a paz de Deus. Ele não tem. Até mesmo se você observar, além das Escrituras,
você observa que quando os anjos vão visitar os homens de Deus, ele diz, a paz do Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor. Quando o anjo chegava, ele dava logo a paz para aquela pessoa a qual Deus tinha mandado aquele anjo levar uma mensagem. Mas a gente vai dar uma paz para um irmão dentro da igreja, às vezes eles viram as costas. Meu irmão, se eu estou esticando a mão para você, e estou dando a paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo para você, se você pega e me dá as costas, significa o quê? Que você não tem a paz de Cristo. Você pode até enrolar, você pode até querer se defender, mas é por quê? Porque você é um arrogante. Você é um arrogante, você não quer conversar com os irmãos dentro da igreja. Você é um arrogante, você é um iracundo, você tem um nariz empinado. Você tem um olhar altivo. As Escrituras dizem que essas pessoas que são dessa maneira, de forma nenhuma herdarão o reino dos céus, porque elas não são humildes. O objetivo do jejum é te fazer ser humilde, é te fazer ser espiritual. Então, quando você jejuma, você passa a ser uma pessoa espiritual. Você começa a lutar contra os demônios, contra os espíritos imundos. Em muitas congregações ensina que nós não precisamos jejuar. É mentira desses pastores que diz que nós não precisamos jejuar. Esses pastores são mentirosos e estão sendo usados por Satanás. Porque se você pega e fica só lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e se esforçando para agradar a Deus, mas tu não leva uma vida em consagração, como é que você vai conseguir vencer os espíritos imundos? Como é que você vai conseguir vencer os demônios, as castas de demônio? Que o próprio Jesus Cristo diz que há casta de demônio que só sai com oração e jejum. Se você não jejuma, se você não quer obedecer à ordem de Jesus Cristo, do Mestre, mas aí você quer dar ouvido a alguns homens que se dizem serem pastores, serem presbíteros, diáconos, mas estão levando a vida errada diante de Deus. Pode observar, irmão. Se você for observar como está a vida dessas pessoas, toda vez quando você vai querer falar de santidade dentro da igreja, falar de santidade, falar de arrependimento, esses tipos de pastores, eles são os primeiros a se levantar contra os membros. Por quê? Por que esses pastores eles se levantam contra os membros que falam sobre arrependimento e santidade? Porque eles são pessoas que não se arrependem, são pessoas que não se santificam, são pessoas que não estão andando reto diante de Deus. Às vezes estão praticando pecados piores do que os membros. Em vez de estar pregando o evangelho, mandando os irmãos se arrepender, de se converter, são os primeiros que se levantam contra aqueles servos de Deus que Deus está usando. O objetivo do jejum é isso, para que você venha ter uma vida fortalecida em espírito, para você estar preso em Jesus Cristo, para você vir levar uma vida humilde, para que você não venha estar fazendo do teu estômago o teu Deus. Isso é o objetivo do jejum, para que você venha viver uma vida simples. Jejum, faça jejum, jejum 1 dia, 2 dias por semana. Jejum que você vai ver como o Espírito Santo vai agir na sua vida. Mas você tem que jejuar e se santificar. É por isso que Deus aqui, em Isaías 58, é isso que Deus está falando. Não adianta só eu jejuar se eu não estou me santificando. Eu tenho que me santificar e jejuar. Quando eu jejuo e eu me santifico, eu invoco a Deus. E Deus responde a minha oração. Porque eu estou sendo sincero a Deus. Eu estou me esforçando para agradar a Deus. E então também eu me preocupo com o meu próximo. A palavra de Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. É o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o teu próximo, como você pode dizer que ama a Deus? Você não ama a Deus. Então a palavra de Deus diz que você deve dividir as coisas com o teu próximo. Mas existe uma bajulação dentro das igrejas que as pessoas só o quê? Só ajuda quem? O pastor. O pastor. E os pastores lá cheios de bolso, cheio de dinheiro nos bolsos, os bolsos tudo esborrotando, indo comer nas churrascarias, comer nos restaurantes finos, que só querem estar perto de governador, deputado federal, juiz,
E os pobres ninguém ajuda dentro das congregações. Os pobres ninguém ajuda. Os irmãos é tudo dando as costas para os pobres dentro das igrejas. Então você que está nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos do Brasil, nos 4 cantos aqui de Fortaleza, se você vê um pobre, um necessitado dentro da igreja, ajude. Ajude, não dê as costas não, porque quando você está dando as costas para um necessitado dentro da igreja, você está dando as costas para Jesus Cristo. Quando você vê um necessitado, um mendigo na rua, no centro da cidade, na cidade onde você mora, ajude o mendigo e sempre abençoe o mendigo e diga que Jesus ama aquele mendigo, porque se aonde você fosse, você visse um mendigo e ali chegasse um crente, 2 crentes, 3 crentes, 10 crentes, dando uma esmola para aquele mendigo e dizendo que Jesus ama ele, mais tarde aquele mendigo ele ia meditar naquela palavra, naquela esmola que aquele crente deu e naquela palavra que aquele crente deu, e aquele mendigo ele vai se arrepender. Ele ia e se arrependia. Mas só querem criticar. Quando você for criticar um mendigo, você que está nos 4 cantos da terra, aí você olhar para o mendigo, não, isso aí que é só se aproveitar das pessoas. Quando você vê um mendigo e você for criticar um mendigo, aí você levanta as mãos para o céu e diz assim, Senhor, me dá a vida desse mendigo e a minha vida dá para esse mendigo. Faz essa oração. Quando você vê um mendigo, quando você vê um necessitado, quando você for criticar um mendigo ou um necessitado, aí você olha para aquele mendigo, levanta a mão para o céu e pede ao Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, me dá a vida desse mendigo. Me dá a vida desse mendigo e a minha vida dá para esse mendigo. Porque você não critica o mendigo, você não diz que eles não são necessitados, que eles estão ali. É só para se aproveitar das pessoas. Não pratique injustiça, seja justo como seu Deus é justo. Se você serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não critique um mendigo. Se você não pode ajudar, não ajude. E se você tem condição de ajudar, ajude. Mas não critique um mendigo. Seja fiel a Deus. Se você diz que tem o Espírito Santo, haja como você tem o Espírito Santo. Pratique justiça. E eu quero convidar você que dê um like, se inscreva, dê a sua opinião, compartilhe esse vídeo, dê a sua opinião. Faça o seu comentário desse vídeo. Pode comentar, ou criticando ou elogiando. E assim nós vamos tentar melhorar o vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E quando você jejuar, se santifique. E quando você se santificar, jejue. Jejue e ore. Para que Deus te dê forças para tu lutar contra todo espírito imundo. Contra toda potestade. Deus nos dá força, é nos consagrando. É vivendo uma vida para Deus. Jejuando e orando. E vigiando a palavra de Deus. Se santificando. Meditando na palavra de Deus e vivendo. Lendo a palavra de Deus e praticando. Jejue e se santifique. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. E nós vamos estar aqui orando e jejuando por vocês. E Deus venha falar maravilhosamente na vida de vocês. Deus venha falar no coração de vocês. Para que você venha se santificar. Venha deixar a vida de pecado. Venha se arrepender de todo pecado que você tenha praticado. Em nome de Jesus Cristo. Para que você possa ter o Espírito Santo. E assim você vá morar no céu. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.